Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no ANAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre internet e as suas tecnologias. Ah, professor, o que vai ser essas tecnologias? Nós iremos falar sobre a intranet, a extranet e também falaremos sobre computação em nuvem, também chamado de cloud computer, tá? Beleza? Então, vamos entender o que é internet, primeiramente. Gente, bem tranquilo, rápido e prático. Internet é um conjunto de redes interligadas, tá? Na aula passada a gente falou sobre redes de computadores, beleza? E aí eu quero passar um macete para vocês aí. Bom, qual que seria esse macete, professor João Kleber? Para que exista uma rede, eu tenho que ter 2 computadores no mínimo, certo? E aí o que você precisa saber? Para existir uma rede, eu não sou obrigado necessariamente a ter acesso à internet. Agora, quando eu tenho uma internet, eu sou obrigado a ter uma rede. Então, ó, pegadinha de concurso público aí. Uma internet não depende de uma rede. Claro que não. Por quê? Porque a definição da internet já é isso, um conjunto de redes interligadas. Da onde que vem isso, professor? É o seguinte, ó. Inter vem de interligadas e net vem de rede, então redes interligadas. Então, para que exista a internet, eu preciso que as redes estejam interligadas. E aqui tem um exemplo bem prático no nosso desenho. Aqui nós podemos ter várias redes, né, espalhadas pelo mundo, que através da internet conseguem estabelecer comunicação. Beleza? Então, conseguimos compreender então aí que internet é um conjunto de redes interligadas. E para que exista a internet, eu preciso de ter redes. Beleza? Tranquilo? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento da internet. O funcionamento da internet se dá através dessa ilustração aqui, gente. A primeira ilustração seria o PC, mas eu poderia muito bem estar utilizando, por exemplo, uma Smart TV, eu poderia estar utilizando um tablet, tá? Então aqui eu posso ser qualquer dispositivo de rede em si, tá? Dispositivo de rede. Esse dispositivo, ele vai entrar em contato com o seu provedor de acesso à internet. Aí, por exemplo, se ele estiver utilizando banda larga, né, ele vai precisar da telefonia. Se ele estiver utilizando satélite, vai ser da sua empresa de satélite, né? Se for a rádio, a mesma coisa, né? Uma vez que o provedor, né, liberou o acesso, esse provedor ele vai entrar em contato com o backbone. E aí eu quero que vocês gravem isso aí. Backbone é a central da internet, tá? O que é o backbone? É onde passa todos os dados, todos os arquivos, independente aonde você esteja, né? E aí até que aconteceu no ano de 2013, que ficou muito comentado o caso do Edward Snowden, né? Que ele contou que os Estados Unidos monitorava, né, todas as atividades de outros países. Como que ele monitorava? Porque os Estados Unidos, através da Agência Nacional de Segurança deles, interceptava o backbone. Porque o backbone, né, da internet fica localizado nos Estados Unidos da América. Beleza? Então, por isso que eles tinham acesso a toda e qualquer informação. Porque eles interceptaram, né, o backbone e, consequentemente, eles tiveram acesso às informações de forma privilegiada. Mas vamos seguir o funcionamento da internet. Então, eu quero abrir o Facebook, vou solicitar o meu provedor de acesso, meu provedor de acesso autorizou, vou chegar no backbone, que é uma central, é onde que vai organizar, né? E aí, essa central vai verificar o seguinte: o servidor do Facebook está localizado, vamos supor, nos Estados Unidos. Então ele vai buscar acesso à informação, vai buscar o meu perfil e ele vai fazer o processo inverso. Ele retorna a informação para o backbone retorna para o provedor e o provedor traz para mim no meu computador. Tudo isso em questão de milésimos de segundo. A gente não percebe isso, tá? Mas toda vez que você solicita alguma coisa, tem todo esse tráfego, todo esse ciclo a ser feito. Então, o computador solicita para o provedor autoriza, entra em contato com o backbone vai verificar onde a informação está hospedada, localizou a informação, retorna até chegar no usuário. Toda vez, toda e qualquer ação que você utiliza através da internet, segue esses passos a passos aí. Beleza? Bom, e aí, o que vocês precisam saber, né? Eu falei na aula de rede de computadores, na aula anterior, que protocolos é um tipo de linguagem em que todos os computadores entendem. É como se fossem regras, né?
E aí, essas regras, agora a gente vai começar a falar quais são as principais. Por exemplo, eu citei que protocolos é como se fosse a Constituição Federal, né? Humanamente, por exemplo, para um advogado é impossível ele decorar todas as leis, mas existem leis que eles precisam saber porque sempre vai cobrar, né? E aí, da mesma forma que o advogado precisa saber essas leis bases, né? Vocês, para passar no concurso público, têm que saber os principais protocolos que cobram em concurso público. E aí vocês precisam saber o seguinte, que existem dois protocolos que permitem você navegar na internet, né? É o HTTP e o HTTPS. Aí você me pergunta, professor, para que existe duas coisas para fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou te responder o seguinte, né? Se o ser humano fizesse todas as coisas para o bem, não haveria necessidade disso. Mas infelizmente nós temos pessoas que agem de má fé, né? E aí o que aconteceu? As pessoas, os cientistas, né, voltados para a parte de rede de computadores, teve a necessidade de criar um protocolo que permita dar segurança, dar credibilidade para o usuário. Então, quando você vai navegar, né, e até uma dica que eu faço para vocês, e você vai utilizar informações pessoais, tais como CPF, RG, número de cartão de crédito ou fazer uma operação bancária, você tem que utilizar o protocolo HTTPS, porque esse protocolo permite visualizar as informações de forma segura. Então, vai dica para vocês, se cair na prova de concurso público, é o tipo de navegação na internet que permite que eu navegue de forma segura. Qual o protocolo que eu tenho que utilizar? HTTPS. É um protocolo na internet que permite navegar na internet, mas não traz segurança. É o que? É o HTTP. Beleza? Então, HTTP e HTTPS, os dois têm a mesma função, que é visualizar as páginas da internet. Só que tem uma diferença crucial entre os dois, né? Que um é seguro e o outro não. Aí você me pergunta o seguinte, professor João Kleber, todo site tem que utilizar o protocolo HTTPS? Não, galera. Aí você fala assim, mas como é que eu vou navegar seguro na internet? É o seguinte, quando você utiliza o protocolo HTTPS, é da mesma forma que você estivesse utilizando, por exemplo, né, um cartório para certificar uma autorização sua. Ah, como assim? Quando você tem um protocolo HTTPS, existe uma AC, né, uma empresa por fora, que está falando o seguinte, esse site é confiável, você pode navegar tranquilamente. E isso gera custo, né? Então, todo site não precisa ser HTTPS, desde somente, né, todavia, se ele cobrar de você informações pessoais, informações bancárias, aí sim ele tem que ter HTTPS. Por quê? Se alguém tiver acesso ao seu código do cartão, ou se alguém tiver acesso, por exemplo, ao seu CPF, ele pode fazer muitas coisas, né? Então, toda vez que você interage com o site, o que é interagir? Fornecer informações, o protocolo tem que ser HTTPS. Agora, se é, por exemplo, um site de pesquisa, um site de consulta, onde você não vai inserir esse tipo de informações, pode utilizar HTTP, porque você não vai entrar com dado relevante à sua pessoa, né? Ou às suas contas bancárias, né? Ou informações bancárias, então não há necessidade de ter HTTPS. Beleza? Então, entendemos dois protocolos importantíssimos da internet, né? E a gente vai ver mais outro, tá? Qual que é o outro que sempre cai em concurso público? O FTP. Tá? O que é o protocolo de FTP? É um protocolo de transferência de arquivos. Por exemplo, você quando vai abrir, por exemplo, uma internet, você vai fazer um download, né? Lembrando, eu não sei o que é download não, professor. Download, simplesmente você vai baixar um arquivo. Só que você, por exemplo, pode enviar um arquivo numa rede social, por exemplo, vou enviar uma foto para um amigo meu que está no Japão, né? Então, eu vou fazer um upload. O que é um upload? Você vai subir o seu arquivo. E quem gerencia isso é o FTP, certo? Então, quem faz o gerenciamento de transferência de arquivos, tanto para envio para recebimento de arquivos, né, é o FTP. Ele que controla o download e o upload. Beleza? Então, isso cai em concurso público e vocês têm que saber sobre isso. Beleza? O próximo protocolo que sempre cai em questão de provas, né, de protocolos da internet, é o SMTP. O SMTP é questão de envios de e-mails. Por exemplo, vamos supor que caiu o seguinte,
o analista, né, ou o técnico de informática da empresa tal, visualizou que as pessoas estavam perdendo muito tempo na empresa, perdendo produtividade, porque viviam mandando e-mails, né? E aí o que acontece? Eu quero bloquear, por exemplo, que as pessoas enviem e-mails, né? E aí então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que bloquear um protocolo chamado SMTP, porque é esse protocolo, né, que permite que você envie e-mails, beleza? Então, entendemos o conceito aí de internet, que é um conjunto de redes interligadas, né, na qual você pode fazer inúmeras aplicações, o uso de rede social, uso de e-mails, né, uso de transferência de arquivos, e aí a gente tem que estar preparado para a questão desses protocolos, né, que eles cobram, que é o HTTP e o HTTPS, que permite navegação na internet. Qual que é a diferença? Só lembrar do S, o S Security, que seria segurança, né? E aí nós temos também outros dois protocolos muito importantes que caem em prova, FTP, transferência de arquivos, e nós temos também o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails. Beleza? Entendemos, agora a gente vai entender como que funciona a internet, tá? Bom, gente, vamos entender como que funciona a internet em si. Primeiro, o HTTPS, acabamos de ver, que simboliza, né, que esse site, que é o site nosso, né, da LAC Concursos, ele é um site seguro. Ah, professor João Kleber, como que eu sei que é um site seguro? Porque ele está utilizando o protocolo HTTPS, beleza? Depois dessa informação do HTTPS, vem essa informação aqui, www. Toda vez que tiver o www, significa que você está na internet. Ah, professor, então toda vez que eu digitar www significa que eu estou na internet? Sim, porque www significa World Wide Web, rede de alcance alcance mundial. Então, toda vez que tiver www, eu sei que é World Wide Web, que significa rede de alcance mundial. E aí, vamos entender uma coisa. Depois vem um ponto. Deu ponto, vem isso aqui, ó. LAC Concursos, tá? Isso aqui se chama nome de domínio, tá? Isso cai em concurso público, tá? O que é um domínio, professor João Kleber? É um endereço na internet. Por exemplo, LAC Concursos tem corretamente o nome do domínio igual. Só que já caiu em prova de concurso público, pegadinha. Por exemplo, eu vou utilizar o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem como domínio bb.com.br. Certo? E BB é o nome do Banco do Brasil? Não. Então, não necessariamente eu sou obrigado a colocar, né, o nome da minha empresa igual o nome do domínio. Primeiro que eu tenho que verificar se tem disponibilidade. Então, pegadinha de concurso aí. Não é porque o nome da minha empresa é LAC Concursos, por exemplo, que eu vou colocar, por exemplo, como LAC Concursos no meu domínio. Eu poderia muito bem colocar o seguinte, lac.com.br. Beleza? Então, fiquem atentos aí. .com. O que é o .com, gente? É o tipo... Deixa eu apagar o www, que vocês já entenderam quem acessa a internet, né? O que seria o .com? O .com ele vai fazer referência que tipo de domínio é. Tá? Que tipo de domínio é. E a gente vai ter um slide que eu vou falar para vocês quais são os principais domínios, tá? Então, calmem aí que eu vou explicar melhor mais lá na frente. E o BR aqui, né, vai falar sobre a nacionalidade. Então, se é BR é o quê? Brasil. Se é PT, né, Portugal. E assim em diante. Então, isso aqui é você entender como é que funciona o endereço na internet. Então, aqui a primeira coisa que vai falar qual que é o protocolo que está sendo utilizado, né? Ou vai ser o HTTP ou o HTTPS. Lembrando que se for HTTPS ele é seguro, né? Depois ele vai estar www, que significa que você está na internet, porque www significa World Wide Web. Perfeito?
Uma vez que a gente entrou no www, vai ter o nome do domínio. O que é o nome do endereço? Perdão, o que é o nome do domínio? É o endereço em si do seu website, tá? E aí, lembrando, não é porque o nome da empresa se chama LAC Concursos, né, que eu vou ter esse nome de domínio. Aí vai depender se tem a disponibilidade ou se você também quer colocar esse nome. O exemplo que eu dei, citei bem tranquilamente, que é o do Banco do Brasil, que é bb.com.br. Depois que você, né, colocou o nome do domínio, você vai falar o tipo de domínio que você quer, que nós vamos ter um slide só falando sobre os tipos de domínio, né? E por último, no final da URL, né, você vai ter a nacionalidade do site em si. Beleza? Então, já que eu falei sobre o tipo de domínio, a gente vai entender agora. Isso cai em concurso, tá, gente? Quais são os tipos de domínios que existem? Por exemplo, se eu tivesse o domínio LAC, né? Como na verdade eu tenho, né? lacconcursos.com.br. Eu estou falando que esse tipo de domínio é comercial. Por exemplo, vamos falar do Exército, né? Ou da Polícia Civil, por exemplo. Vamos imaginar que seja a Polícia Civil de Mato Grosso. Eles poderiam ter um site chamado www.policiacivil.mt.mil.br. Porque mil significa militar, tá? E edu, né? Por exemplo, vamos pegar uma instituição aí, por exemplo, ufmt.edu, né, .br, ou podemos pegar unic.edu.br, porque eu sei que é uma instituição educacional, né? Gov, por exemplo, prefeituras ou o próprio órgão público que vocês vão passar, se Deus quiser, né? Governamental, beleza? Repeti Edu aqui, cancela. Net seria aplicações para a internet, tá? Para internet, beleza? E INT, professor João Kleber, INT é internacional. Então, a gente viu aqui, né? Faltou um que é bem interessante. Eu acredito que eu devo ter esquecido aqui. Org, que cai em concurso público. Falha minha aí. Org é organizacional. Beleza? Então, esses são os principais, né, tipos de domínio. Então, quando você visualizar lá no endereço, na URL, se estiver falando .com, você já automaticamente já sabe que é referente a comércio. Se tiver edu, educacional, mil, militar, int, internacional, gov, governamental, né, org, organizacional e assim em diante. Beleza, gente? E aí, a gente vai entender agora o conceito de intranet. Né? Vimos que para você entender bem intranet, vocês têm que estar absorvido o conceito de internet. Então eu vou relembrar aí para vocês melhorarem a absorção de conhecimento. Internet é um conjunto de redes interligadas, então mundialmente você pode trocar informações, beleza? E o que é intranet? Intranet é você delimitar um determinado público. Então, não todo mundo vai ter acesso àquela informação, apenas um público. Então, o que seria a intranet? É um espaço restrito a um determinado público. Então, o que eu preciso gravar para alcançar êxito na prova de concurso público? Internet é geral, é todo mundo, é um conjunto de redes interligadas, né? E aí o que acontece? A intranet é um determinado público. Beleza? E aí, para você facilitar o entendimento, grave. A internet é uma rede WAN. E a intranet? Grave isso aqui, ó. LAN. Porque LAN você sabe que é local. Nem todo mundo tem acesso, tá? Então, utilizado para compartilhamento de informações restritas. Geralmente utilizado em servidores locais, instalados na empresa somente. Beleza? Então, internet é um conjunto de redes interligadas, né? E intranet seria como se fosse local, só delimitado para um determinado tipo de público. Beleza? Tranquilo? E aí o próximo conceito que nós vamos aprender, galera, é o extranet. Tá? Professor, que é isso? Eu nunca ouvi falar na minha vida, tá?
E aí eu vou passar um macete que vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês. Extranet eu apelidei, né, como elo. Elo de quem? Ele é o elo da LAN com, né, a WAN. Como assim, professor João Kleber? O que acontece? Isso aqui é a empresa. Vamos supor, né, que o seu chefe, né, o superintendente do órgão, né, ele está numa viagem, vamos supor, no Japão, e ele precisa acessar, né, os arquivos do órgão para tomar uma decisão, né? E aí o que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai acessar uma extranet. O que é essa extranet? É uma rede, né? É onde você consegue acessar de um outro local do mundo, de uma outra intranet, através da internet, a sua rede, de forma segura. Então o que seria a extranet? É um elo, né, entre duas intranet. Então você está no outro local do mundo, né, e você consegue ter acesso aos seus arquivos. Beleza? Então essa é a ideia de extranet, tá? E você consegue visualizar o arquivo da sua empresa em si, né, ou do órgão que você está apto, né, de forma segura. Então o extranet, né, ele permite isso, gente. Ele permite a ligação entre a rede WAN e a rede LAN. A rede WAN, você sabe que tem uma cobertura mundial, e a rede LAN seria local, é algo restrito, que seria uma intranet. Beleza? Então a gente entendeu aí mais um conceito interessante da internet em si. Beleza? Bom, agora a gente vai falar de uma tecnologia que não está caindo em concurso, né? Eu sempre falo, despenca, tá? Bom, o que é esse conceito, professor? O conceito é a computação em nuvem. Essa tecnologia também é chamada de cloud computing, né? É um conceito que faz referência a uma tecnologia que você vai salvar, né, os seus arquivos, as suas aplicações ou serviços em um local aonde está a sua empresa. Por exemplo, né, a LAC, por exemplo, tem uma filial em Cuiabá, numa situação, né? E aí o que acontece? Eu como professor vou salvar meus arquivos na nuvem. E então esses arquivos não vão ficar salvos em Cuiabá, vão ficar salvos em um outro local, né? E aí, para que vocês consigam compreender bem essa ideia, eu vou, infelizmente, ter que falar de uma tragédia que aconteceu em 2001, né? Que foi o quê? O caso das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. A computação em nuvem até aquele ano não era tão difundida como nos dias hoje. Por que ela ficou difundida a partir dessa tragédia? Porque o que aconteceu é o seguinte, gente, para quem não sabe da história, né, as Torres Gêmeas eram como se fosse a cereja do bolo, né? Como assim cereja do bolo? Todo mundo tinha um escritório nas Torres Gêmeas. E aí como é que funcionava até naquela época? Você tinha... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula. Tchau. Por exemplo, vamos pegar as Torres Gêmeas aqui, né? Eu tinha um andar que era voltado para o atendimento e o outro andar que seriam os meus data centers. Professor, não sei o que é data center. Data center é a central de dados, onde fica armazenado todos os dados da empresa. Quando o avião veio, né, o que aconteceu? Quebrou tudo. Né? Tudo foi destruído. E aí, consequentemente, as empresas vieram à falência, muitas pessoas perderam a sua vida, não só também aconteceu casos de pessoas se suicidarem, porque na informática não tem um achismo, né? Ou é ou não é. E aí a computação em nuvem surgiu dessa ideia mesmo, infelizmente, dessa tragédia que começou a difundir realmente. Então, o que seria a computação em nuvem? Você está em um local, né?
você está alocado ali, igual o exemplo a LAC Concursos, mas as nossas aulas, os nossos materiais não ficam alocados em Cuiabá, ficam alocados num provedor. Esse provedor pode estar em São Paulo, pode estar em Brasília. Se caso, Deus me livre, aconteça alguma coisa aqui em Cuiabá, não vai interferir, por exemplo, né, nos arquivos que vocês estão vendo, nessa aula que vocês estão vendo. Por quê? Porque os nossos arquivos não estão armazenados fisicamente, eles estão virtualizados, né, eles estão em um outro local. Então, essa é a ideia de virtualização. Lembrando que a virtualização, né, você pode ter acesso a qualquer lugar do mundo. Por exemplo, as aulas da LAC Concursos, né, você pode ter acesso na China, no Japão, nos Estados Unidos, né, no Ceará, no Pernambuco, em Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, em qualquer lugar, independente dos dispositivos. Você pode ter acessar por servidores, você pode acessar por um computador, por um celular, por um tablet, por uma Smart TV. Então, essa é o bacana da ideia da computação em nuvem. Além de você salvar os arquivos, né, em um local diferente, você pode ter vários dispositivos, independente qual é, desde que você tenha acesso à internet. Tá? Uma coisa importante que cai em concurso público, pelo amor de Deus. Você está armazenando um arquivo na nuvem? Tá, mas você precisa de uma coisa chamada internet. Pelo amor de Deus, você não consegue trabalhar ou fazer um serviço de computação em nuvem. Você não tem acesso à internet, porque você está em outro local, né? Um outro local que pode estar, por exemplo, em outro país. E a gente lembrou que para a gente ter uma rede WAN, que seria a internet, eu tenho que ter esse acesso, né? Então, para que funcione a computação em nuvem, eu dependo da internet, porque o servidor em si não está armazenado, né? As informações não estão armazenadas no meu computador, eles estão armazenados na estrutura da internet em um outro local, beleza? Então fiquem atentos aí, porque, por exemplo, já caiu em prova que a base da computação em nuvem são servidores, não é um servidor. Eu preciso de ter acesso à internet, tá? Fiquem atentos, por favor, beleza? E aí, falando sobre computação em nuvem, eu já falei para vocês que bancas tais como FGV, FCC, CESP e tantas outras, eles não estão cobrando somente o conceito, né, de salvar arquivos em outro local, eles estão cobrando características, né? Então eles estão aprofundando cada vez mais nesse assunto que é a grande tendência do mundo, né, de forma geral. Bom, o que acontece, né? Quais são as características que a gente tem que cai para concurso público, né? São 4, gente, né? É a questão da mobilidade, né? É a questão que você pode estar em qualquer lugar do mundo e pode ter acesso a essa informação, né? Tem a questão de multiplataforma, que é uma coisa bem interessante, tá? A multiplataforma significa o seguinte: você está usando o celular, correto? E aí nesse celular, se você estiver utilizando, por exemplo, um iPhone, é um tipo de sistema operacional, né? O sistema operacional do iPhone, por exemplo, é iOS, né? Ah, eu estou utilizando o Galaxy, por exemplo, o Samsung, né? O sistema operacional desse dispositivo não é o iOS, é um outro dispositivo, que é, por exemplo, o Android, né? Ah, eu estou utilizando o celular da Microsoft, né? Então é um outro tipo também, que é o Windows Phone. Ah, eu estou utilizando no meu tablet, né? É Android. Eu posso estar utilizando no meu computador, que eu posso estar utilizando o Macintosh, eu posso estar utilizando o Linux. Então a ideia de multiplataforma é isso. Tá? É a ideia de você utilizar vários sistemas operacionais, né? Então aqui eu posso ter vários sistemas operacionais e a parte física que seria multidispositivos. Então eu posso utilizar celular, eu posso utilizar tablets, né? Eu posso utilizar notebooks, enfim. Então, quando eu falo em multiplataforma, significa o seguinte: eu posso utilizar qualquer dispositivo desde que conecta à internet, e eu posso utilizar qualquer sistema operacional desde que conecta à internet também, beleza? Sem falar na questão da mobilidade, que isso é locomover, beleza? Outra característica que vocês têm que entender é a escalabilidade, tá? Isso eu vou até contar uma historinha para vocês, tá? Imagine que vocês têm uma empresa de informática ou qualquer tipo de comércio, né? E vocês vão crescer, né? Toda empresa tende a crescer, né, galera? Então o que acontece? Você vai chegar um momento que você vai ter que trocar, né? Desculpa, gente.
vai chegar um tal momento, né, que você vai ter que trocar o HD da sua empresa. Por quê? Você começou a vender tantas informações, começou a armazenar tantas informações, que o seu computador não consegue mais gerenciar aquela quantidade de informações, certo? E o que é legal da computação em nuvem, né? Tem a questão da escalabilidade. O que é escalabilidade? Você permite aumentar e não só aumentar. Por exemplo, eu contratei um pacote de serviço de computação em nuvem, eu pensei que a minha empresa ia crescer muito, só que não cresceu. Eu quero diminuir, né? Porque eu estou tendo um custo muito alto e eu posso diminuir esse custo. Eu posso também diminuir o meu tamanho de espaçamento virtual. Certo? Então isso é legal? Muito legal mesmo. Porque, por exemplo, imagine que você tem um computador, né? E aí o seu computador não consegue mais gerenciar a quantidade de informações, vai ter que ter um custo adicional muito grande. Às vezes esse computador nem consegue mais incluir um HD, né? Gerenciar um HD. E aí o que acontece? Vai ter que comprar um computador novo, né? E esse computador novo gasta energia bastante, né? Então isso aqui é interessantíssimo, a escalabilidade. Beleza? Então a gente tem que ficar atento a isso. Beleza? Outra coisa interessante da computação em nuvem é esse tipo de característica, que seria o pay-per-use, né? O que é o pay-per-use? Você só vai pagar se utilizar aquela quantidade de informações. Então, por exemplo, aqui, né, na escalabilidade, eu falei que eu quero, por exemplo, 1 terabyte de armazenamento. Eu vou pagar pelo 1 terabyte. Se eu não utilizar, eu vou pagar, né? O pay-per-use não. Eu vou falar o seguinte, eu estou utilizando somente 500 GB, você vai pagar só sobre 500 GB. Mesmo que você tenha, por exemplo, colocado como franquia 1 tera. Então você paga somente por uso, beleza? Então essas características vocês têm que ter noção, gente, tá? Que nós temos a mobilidade, que é o fator de você se locomover, né, de um local para outro, em qualquer lugar do mundo. Você, desde que tenha acesso à internet, você consegue acessar os seus arquivos. Nós temos a questão do multiplataforma, que o multiplataforma é dividido em a parte física e a parte lógica. A multiplataforma, a parte física, seria o quê? Você ter qualquer tipo de dispositivo, independente se for uma Smart TV, se for um tablet, se for um smartphone, né? Você vai ter acesso à informação desde que conecta na internet. E também a parte lógica, independente do sistema operacional, não me importa se é Windows, se é Linux, se é Macintosh, né? Desde que conecta à internet eu vou ter acesso à minha informação. Então tem que ficar atento a isso também. E um recurso muito bacana, que seria a escalabilidade, né? É a questão de flexibilidade. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu armazenamento em nuvem, tá? E também tem uma outra opção, que seria o pay-per-use. Você só paga se utilizar. Perfeito? Então vamos responder uma questão para melhorar o nosso conhecimento de computação em nuvem, tá, galera? Bom, o que cobra essa questão? Foi da Universidade Federal do Maranhão, né, em 2016, para o cargo de administrador. Ele cobra o seguinte: quando citado o termo computação na nuvem, cloud computing, né, ou genericamente citado nuvem, este representa simbolicamente uma rede local? Não, local já o próprio nome já diz. Um banco de dados? Não. Uma base de dados? Não. A internet? Sim. E aí o que você pode confundir é o seguinte: uma estrutura de servidores. Beleza. Pode confundir? Pode. Só que, por exemplo, imagine que essa estrutura de servidores estejam alocados numa rede LAN. Certo? Você vai conseguir acessar lá do Japão a sua informação? Não. Você consegue acessar essa informação desde que você tenha a base. Que seria a base? A internet. Então essa é uma questão muito interessante, porque exige que você faça uma interpretação aprofundada. Claro que na computação em nuvem eu vou ter uma estrutura de servidores, só que a minha base é a internet. Se eu não tiver internet, por exemplo, no meu celular, eu não consigo acessar os meus arquivos na nuvem. Beleza? Então tem que ficar atento com essa questão de compreensão, tá? Então vamos para outro tipo de categoria, né? A gente viu que nós podemos ter vários tipos de características, né? E aí a próxima característica que nós iremos abordar são as modalidades de serviço, tá? Nós temos 3 tipos de modalidades. Nós temos o SaaS, nós temos o PaaS e nós temos o IaaS, tá? Bom, o que seria o SaaS? Gente, quando a gente utiliza, né, uma computação em nuvem, muitas pessoas têm noção do seguinte: eu vou utilizar a computação em nuvem, eu somente vou armazenar arquivos. Está errado.
Tá? E isso está cobrando em concurso, tá? Quando você tem computação em nuvem, na verdade, a ideia da computação em nuvem é virtualizar tudo. Por que virtualizar tudo? Preste atenção, se você tem uma empresa, né, e você tem vários data centers, né, você vai ter que gastar dinheiro com os data centers, você vai ter que gastar dinheiro com energia elétrica, você vai ter que gastar dinheiro com ar-condicionado, né, porque se não tiver ar-condicionado, vai esquentar e vai pifar, né? Então a gente vai ter que gastar dinheiro com questão de segurança eletrônica, que seria CFTV, câmera de monitoramento, verificar a questão de alarme. Então existe uma gama de gastos que a gente vai ter. Então a gente pode colocar dentro da nuvem não só dados, a gente pode colocar aplicações, a gente pode colocar infinitas aplicações que nós vamos ver agora, tá? E aí o que acontece? Que modalidades de serviços são disponíveis para armazenamento em nuvem? A primeira forma é o SaaS, que seria software para serviço. Tá? E aí eu citei um exemplo do Google Docs. Por exemplo, vocês que vão fazer questão de concurso público, né? Podem utilizar editores de texto, você pode utilizar planilhas eletrônicas, né? Que seria o Word, Excel, ou um editor de apresentações, que seria o PowerPoint, né? E aí o que acontece? Você não precisa estar instalado esse software no seu computador. Se você utiliza o Google Docs, por exemplo, você pode fazer tudo por lá. Certo? Então, o que acontece? Você tem economia no quê? No gasto com o aplicativo em si, porque a gente sabe, né, que os aplicativos da Microsoft são de uso proprietário, o tipo de licença. Consequentemente, você tem que pagar. Então, esse tipo de modalidade de serviço é interessante porque você vai ter economia com software, beleza? Então, fiquem atentos com isso aí. Então, eu posso também utilizar serviços, aplicações dentro do armazenamento em nuvem. E o que eu preciso ter, professor? Eu preciso ter um sistema instalado? Não. Eu preciso ter acesso à internet, somente isso. Tá? Então, isso é graças ao quê? Ao Google Docs, mas tem outras ferramentas também, né? Na prova ele pergunta o seguinte, né? O que o SaaS é? Ele é um software para serviço, você vai trabalhar com aplicações, tá? E aí tem o PaaS também, tá? O PaaS ele é um pouquinho aprofundado, mas já caiu no concurso e vocês têm que ficar preparados. O PaaS ele é voltado para desenvolvedor. Professor, o que é isso? Desenvolvedor, para quem da área técnica, entende que é o programador, tá? Ah, como assim? O exemplo que eu dei é o Microsoft Azure, né? O que esse software precisa? Presta atenção, gente. Para a gente desenvolver sistemas, nós precisamos de uma linguagem de programação. Por exemplo, eu quero criar uma nova rede social, né? Eu preciso ter uma linguagem web, por exemplo, que seria PHP ou Java, enfim. E o que acontece? Eu preciso de um software em si, né? Então eu tenho que instalar um software no meu computador. E quando eu utilizo a computação utilizando a modalidade PaaS, eu vou simplesmente acessar o site, por exemplo, da Microsoft Azure, e lá vai ter todos os tipos de linguagem de programação que eu possa utilizar. Então, consequentemente, eu não preciso instalar no meu computador. Então, eu vou deixar meu computador mais rápido, consequentemente, eu não vou ter gasto com licença. Então, e eu posso fazer tudo de qualquer lugar do mundo. Eu não preciso necessariamente ficar andando com meu notebook para desenvolver um sistema, desde que eu tenha acesso à internet. Então, é muito interessante esse tipo de ferramenta, galera. Beleza? Então, lembrando que o PaaS é mais utilizado para quem? Desenvolvedor ou programador. É mais técnico. Tá? Mais técnico. Esse aqui qualquer usuário pode utilizar, porque qualquer usuário de escritório utiliza Word, não, na verdade não é Word, né? Ele utiliza editores de texto, utiliza editores de apresentação de slides e etc. Beleza? E por último é o IaaS, né? O IaaS é de infraestrutura para serviço. Aqui você pode colocar toda uma infra, né? Você pode colocar um servidor virtualizado. Por exemplo, muitas empresas hoje estão utilizando, né, a virtualização. Por quê? Porque um servidor, para quem não tem noção, custa caro, a manutenção é caro, as licenças são caras e tem a questão de redundância, gente. Se o servidor parar, a minha empresa inteira para, né? Então, o que a maioria das empresas estão fazendo? Estão parando de gastar com licenças, com computador, com ar-condicionado, com montagem. Estão ganhando mais espaço, porque não precisa ficar alocando um espaço gigantesco para determinadas máquinas e
consequentemente está tendo mais custo-benefício, né? E aí tem uma empresa, né, que utiliza, a Citrix, por exemplo, ela permite virtualização de infra, né, que seria a parte mais física de uma empresa de modo geral. Então, aqui nós temos 3 tipos, né, de virtualização. Eu posso virtualizar um serviço, eu posso virtualizar, por exemplo, um software de programação, né? Para quem não sabe o que é linguagem de programação, a gente viu na aula do Windows 7, né, sobre sistemas. É um software que permite criar um outro sistema, ou eu posso também montar totalmente a infra, né? Servidor de dados, servidor de aplicação e etc. Tá? E aí o que você tem que saber? Que não é somente dados, eu posso ter outras operações, outras funções para ser virtualizados. Tá? Vamos entender como que eles perguntam isso em concurso público. Tá? Bom, esse concurso foi do TRT, né? A banca foi a FCC, né? Para o ano de 2015. E aí ele cobra o seguinte, galera. Os serviços de edição de texto online, né? Como o do Google Docs, são serviços disponibilizados na internet por meio do conceito de computação em nuvem. Dentre os diferentes tipos de computação, né? E ele está perguntando, que tipo que é, né? E aí a gente sabe, né, que o PaaS é voltado para a parte técnica, né, que é para programadores. O I, nós sabemos que é infra, né? O CaaS nem existe, o DBaaS não existe também. E nós temos o outro que seria o SaaS, que é um software como serviço. E aí o que ele está fazendo? Ele está substituindo a função do Word. Então está aqui a nossa resposta, né? E então, vocês viram que não adianta saber o que é computação em nuvem, tem que saber quais são suas modalidades, quais são suas características, beleza, gente? Próxima pergunta, né? E essa pergunta é da CESP, para o órgão da Telebrás, né? Para o cargo de assistente. Ele está cobrando o seguinte: julguem o próximo item relativos ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio Mozilla Thunderbird e à computação na nuvem. Os possíveis benefícios relacionados ao uso da computação em nuvem incluem a economia de energia elétrica. Aí vocês falam assim, puxa vida, isso é pegadinha. É pegadinha, certeza. O que tem a ver, né? O que tem a ver economia de energia elétrica com computação em nuvem? E aí, lembre-se, façam a interpretação. Então, os possíveis benefícios, né? E aí você tem que lembrar, bom, quando eu faço computação em nuvem, quando eu utilizo essa tecnologia, eu não preciso de computador. Se eu não preciso de computador, eu não preciso de ter energia para o computador, eu não preciso de ter ar-condicionado funcionando 24 horas sem parar. Então, consequentemente, se eu não tenho computador e se eu não tenho ar-condicionado, eu vou economizar energia. Correto? Correto. E aí a resposta está correta. Tá? Então, a CESP é uma das bancas que exige muito essa interpretação. Muita gente, as pessoas, na hora que vê que é parte elétrica aqui, já marcam falso. Porque falam que não é benefício, porque é algo virtual. Gente, tem que saber que interpretar, tá? Então, realmente, quando você utiliza a computação em nuvem, você tem economia disso. Você também tem economia, por exemplo, da parte de segurança. Por quê? Você não precisa de câmera de monitoramento, porque você não tem servidor. Você não precisa de colocar um guarda 24 horas, porque você não tem servidor. Então, poderia também estar cobrando também. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. Tá? E aí, vamos para mais outra questão da CESP, né? Dessa vez para o MEC, né? O Ministério da Educação. Está cobrando o seguinte: a respeito da computação na nuvem e da segurança da informação, julguem o item subsequente. A computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados. Esse aqui é uma palavra-chave. Apenas. Se colocasse também, já mudava a resposta. E nós vimos que não é somente dados. A gente armazena software para aplicação. Nós também conseguimos a infraestrutura em si. E nós conseguimos também a questão da linguagem de programação, por exemplo. Então, apenas dados é falso, né? Agora, se eles colocam também, significa que tem mais coisas, estaria correto. Então a gente tem que saber interpretar, tá? Porque é uma pergunta que parece ser fácil, só que se você não ler 1, 2, 3 vezes, você vai, né, marcar errado.
tá? Então, vamos para mais um tipo de características da computação em nuvem que eles estão cobrando agora, tá? Quando a gente tem nuvens, nós temos dois tipos, tá, gente? A gente tem a nuvem pública e a nuvem privada. Professor, o que seria essa nuvem pública ou essa nuvem privada? Vamos começar pela privada, que seria a melhor. A privada, gravem esse nome, exclusiva. Por que é exclusiva? É o seguinte, se você tem uma empresa, você tem que colocar um tipo de armazenamento que seja o que? Exclusiva, que seja dedicado. Porque a sua empresa ela não pode ter erro, ela não pode ficar fora do ar. Então o que acontece? Você vai ter que ter um gasto, vai ser pago, vai ser privado, vai. Mas você tem a certeza que você não vai ter interrupção de serviço. Beleza? Aí eu citei para vocês algumas empresas que trabalham, né? Uma das principais, né? Que trabalham com o tipo de nuvem privada, que é chamada também de exclusiva. Amazon, Google, HP, IBM e Microsoft. Beleza? Mas o que eu preciso focar, né, professor João Kleber? Quais são os dois tipos de nuvens? Privada e exclusiva. O que seria a privada? Dedicada. A empresa tem um canal, né, que é dedicado para ela. Aconteceu um erro, automaticamente já vai ser correspondido, né? Muitas vezes a gente nem percebe o erro porque eles trabalham com redundância, né? Para quem não sabe o que é redundância, né? É como se fosse um plano A e um plano B, beleza? E nós temos o tipo de nuvem pública, né? O que seria uma nuvem pública? Seria compartilhada, né? Todo mundo tem acesso, né? E aí um exemplo de nuvem pública que todo mundo tem acesso, Google Drive, SkyDrive, Dropbox, a Mega, o iCloud, né? E aí o que acontece? Não é que essa nuvem é pública, que todo mundo tem acesso, que eu não posso colocar, por exemplo, transformar ela em algo privado. Por exemplo, se eu excedi, né, vamos pegar o Google Drive, que seria 15 GB de armazenamento. Mas eu quero 1 TB, aí você vai deixar exclusivo. Então aqui uma pública pode se transformar em privada. Beleza? Agora a privada não se transforma em pública. Tá? Então tem que ficar ciente disso. E aí eu vou mostrar para vocês um provedor, né, que é uma dessas empresas, como é que funciona os data centers. Seria dessa forma, né? Isso aqui é o exemplo da data center do Google de uma forma real aí. Beleza? E aí, para a gente finalizar a aula de computação em nuvem, né, nós vamos responder uma questão aí do CRB, né, Conselho Regional de Biblioteconomia, né? E aí, do cargo de assistente, ele cobra o seguinte: uma empresa resolveu utilizar os serviços e software de computação nas nuvens. Isso significa que terá que pagar pelo uso de software de terceiro que utilizará a nuvem. O que é isso, gente? Ele está falando o seguinte, que para você utilizar, né? Que para você utilizar um serviço da nuvem, você vai ter que pagar por um software terceiro. Falso isso. Não tem nada a ver, você não paga por um software. A única coisa que você precisa ter até acesso à internet, né? Então vamos lá. Além do navegador, terá que instalar um software que permite acessar os recursos da nuvem? Não. Eu preciso ter um navegador? Preciso, porque a gente viu nas aulas passadas que o navegador é um software que permite navegar na internet. Eu não preciso de um software, eu preciso da internet. Então, elimina-se também. Beleza, galera? Vamos para a próxima. C. Poderá utilizar todos os softwares disponíveis na nuvem gratuitamente, desde que concorde com os termos de uso. Opa, depende. Aqui ele não citou que tipo de nuvem que é. Se for uma nuvem pública, você pode acessar. Agora, se for privada, você não pode. Então, essa aqui elimina-se porque ele não especificou. Beleza? Poderá utilizar softwares na nuvem gratuitamente, mas os arquivos gerados não poderão ser armazenados na nuvem. Essa aqui é uma coisa que nem eu consegui compreender quando eu li essa resposta. Se alguém marcar essa questão aqui, gente, seriamente, você tem que rever os seus conceitos de computação em nuvem. Porque aqui a mesma coisa que ele fala, que você vai acessar, você fala que ele não vai conseguir gravar. Como que você acessa a computação em nuvem se você não consegue gravar? Não existe isso. Tá? Isso humanamente é impossível. Se você consegue acessar, logicamente você consegue gravar e salvar. Então, elimina-se essa também. E aí, poderá acessar softwares instalados em servidores, né, de outras empresas na internet para realizar serviços.
Sim, lembra que eu falei sobre a questão do Google Docs? O Google Docs é um tipo de editor de texto, de apresentação de slide. E ele fica armazenado no seu computador? Não, ele fica armazenado aonde? No servidor do Google, né? Que eu demonstrei anteriormente no data center. E você permite utilizar ele? Claro que permite. Então, essa é uma resposta corretíssima, galera. Beleza? Então, entendemos aí o conceito de computação em nuvem. Tá? Então, a gente tem que visualizar, né, que eu quero que vocês façam bastante questões, porque computação em nuvem é uma tecnologia que está caindo muito agora em concursos públicos, tá? Beleza, galera? E aí, peço para vocês, novamente, né, avaliem a nossa aula, se gostou dá um joinha, né, se não, podem dar sugestões, né, peço que vocês vejam a aula 1, 2, 3, 4 vezes, né, esse é um conteúdo que não está caindo em concurso público, galera, está despencando, né, e para que você consiga uma absorção melhor, né, consiga adquirir mais conhecimento, tem que resolver questões. Resolva 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só assim você vai conseguir compreender realmente o conteúdo e conseguir êxito no seu concurso público. Beleza? Tenha uma ótima semana e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!